Olá, oração da madrugada. Eu vou começar a oração da madrugada de hoje do Salmo 104. Ontem eu terminei o Salmo 103. Foram orações extraordinárias no Salmo 103 e hoje começo o Salmo 104. Compartilha esta oração da madrugada com as pessoas para que elas também tenham a oportunidade de orar comigo aqui no Salmo 104. Este salmo fala da criação de Deus, que há um Deus criador, todo-poderoso, muito sábio, que criou os céus, a terra e tudo o que neles existem. É igual ao Salmo 19, que também fala da criação de Deus. O salmista, que a gente não sabe quem é, porque não aparece o nome dele nem no título e nem na descrição do Salmo, em todo o Salmo, olha para Gênesis capítulo 1, 2 e 3, bem no começo da criação, e assim tem a inspiração poética para escrever esse Salmo. Em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, descrevem a criação de um outro jeito, na forma de uma narrativa, e aqui escreve a criação na forma de poesia, como se fosse a recriação do mundo, olhando para Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Então ele faz aqui uma alegre comemoração do mundo criado por Deus. Ele está vibrando porque ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz. Bendito seja o Senhor Deus. Ele determina, ele manda a seu interior, seu homem interior, o seu ser. Ele dá uma ordem para si mesmo em um monólogo dizendo: louva a Deus. Francisco, louva a Deus. Paulo, como se Paulo estivesse dizendo para ele mesmo: Paulo, louva a Deus. A Maria dizendo para ela mesma: Maria, louva a Deus. Assim o salmista diz: louve, ó minha alma, ao Senhor. E a esse Deus criador, sábio, muito sábio, e em nada errou na criação do mundo. Nós vivemos tempos modernos em que as pessoas, muita gente, não é pouca, uma boa parcela da humanidade, não acredita que foi o Senhor Deus da Bíblia que criou os céus e a terra. Não acreditam nem mesmo no Senhor Deus da Bíblia, não acreditam na Bíblia e assim não acreditam em nada que procede da Bíblia. E a Bíblia descreve, apresenta, revela Deus como Criador. Os versos 1 e 2 é um elogio à criação maravilhosa de Deus. E os versos 3 e 4 é a criação dos céus, descreve a criação dos céus. Dos versos 5 a 9, descreve a criação da terra. Dos versos 10 a 13, descreve a criação das águas e como elas são fonte de vida e de bênçãos para todo mundo. Os versos 14 e 18 descreve a fartura da terra, a terra produzindo seu alimento, produzindo a comida para os animais e para os seres humanos. Os versos 19 a 23 descreve o padrão da vida, os padrões da vida. E os versos 24 a 26 é um elogio à maravilhosa criação de Deus. Ele volta a elogiar a criação de Deus, assim como fez nos versos 1 e 2. E os versos 27 a 30 é o reconhecimento de que toda a vida depende do Senhor. Os versos 31 e 32, ele faz uma oração pela glória de Deus. E, finalmente, os versos 33 a 35, ele dá uma resposta pessoal a Deus. É uma resposta pessoal do salmista a Deus. Na nação hebraica, na nação de Israel, o Senhor Deus era louvado por ser o Deus Criador e por ser o Deus mantenedor da vida, e todo mundo deveria se devotar a Ele, se curvar diante dEle, reconhecendo a sua soberania, a sua sabedoria na criação do mundo. É importante que saibamos, que tenhamos este sentimento e esta vontade de louvar a Deus, porque Ele é o Deus Criador. Precisamos levar essa mensagem, a mensagem da Bíblia Sagrada, escrita pelos hebreus, aqueles que tiveram a revelação especial, a mensagem de que Deus é o Criador. Vamos para a leitura do Salmo, versos 1 e parte do verso 2, bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz, como de um manto. Deus é Espírito. O Evangelho de João, capítulo 4 e 24, Jesus diz que Deus é Espírito. E as descrições da sua pessoa variam em toda a Bíblia. Uma forte descrição dele é
luz. 1 João, capítulo 1, verso 5. Aqui, a luz é descrita como a veste que adorna a sua glória. O primeiro ato de Deus em Gênesis foi dar ordem para que a luz fosse feita. Lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Deus é luz e é o Criador da luz. Portanto, o salmista já começa falando da criação de Deus, dizendo que Deus é luz e, por conseguinte, ele é o Criador da luz. Portanto, é importante lembrar que a criação de Deus, ela é a expressão de um Deus que é espírito, mas que se transfigura em luz, se transfigura na forma de luz, como a própria Bíblia Sagrada em vários lugares descrevem e ensinam isto. O restante do verso 2, o verso 3 e 4, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tornas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Os vigamentos das suas câmaras. Com essas palavras poéticas, o salmista mostra a morada celestial de Deus, as câmaras da habitação de Deus, um lugar muito além da compreensão humana. Faz das nuvens o seu carro. Os idólatras falavam coisas parecidas sobre Baal. Na época do povo hebreu, nos tempos bíblicos, Baal e os seus Baalins eram deuses dos povos pagãos em torno da nação hebraica, na região da terra dos cananitas. E uma das teorias e uma das coisas atribuídas a Baal era que ele habitava em um lugar próprio, e o salmista Davi está dizendo que é Deus que habita nesse lugar que ele próprio criou, que são os céus. O salmista, ele deixa Baal nu, desnuda Baal das honrarias que tinham, e nessa época o povo hebreu era tentado a adorar Baal, tirando de Deus a sua glória, tirando de Deus o fato dele ser o Criador. Então o salmista Davi mostrou para o povo, diz para o povo: não, o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus é que é o Deus Criador e que habita nesse lugar. Ele criou esse ambiente, esse lugar para habitar, e assim tira de Baal todas as honrarias que recebia por isso. Baal era um grande ídolo, o grande ídolo dos povos cananitas. E aí ele volta o louvor para Deus, para o Senhor Deus, o Deus vivo, e no Salmo 93 expressa bem isto. Então vamos ver como isso está bem claro. Tu estendes os céus como uma cortina. O céu é a habitação de Deus. Põe nas águas o vigamento da tua morada, tornas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Falando aí da criação dos céus, do espaço, das nuvens. E o verso 4 faz os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo, os anjos que são criação de Deus e também habitam nos céus. Estes anjos têm a capacidade de se transfigurar em alguma forma, e aqui ele diz que os anjos também se transfiguram em chamas de fogo. Estes versos do 1 ao 4 mostram a sabedoria e a soberania de Deus ao criar os céus. Os céus, o lugar da sua habitação, o lugar da sua morada e a morada dos anjos. E assim dos céus, Deus governa a terra. Deus tem a soberania governamental sobre toda a terra. É importante deixar isso bem claro. Que os tempos modernos, as pessoas não querem acreditar que o Senhor Deus da Bíblia é o Criador. E a criação tem o Senhor Deus como o seu autor. O Senhor Deus que é muito sábio, ele é sábio demais para errar. Ele é poderoso demais para não criar o mundo. Nesses tempos modernos, as pessoas não somente não querem crer, não acreditam que foi Deus
que criou todas as coisas, que é Deus o Criador de todas as coisas, como também militam para invalidar a verdade revelada nas Escrituras Sagradas de que Deus é o Criador. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse momento com este Salmo 104 e agora especificamente dos versos 1 ao 4, que revelam o Senhor Deus Criador dos céus. Senhor Deus Criador da sua própria morada. Senhor Deus Criador do lugar da sua habitação na forma transfigurada. E o salmista diz, bendito seja o Senhor Deus, bendiga a minha alma a este Senhor Deus que é magnificente. Ele se apresenta como luz, ele é o Criador da luz, ele é o Criador dos céus, o lugar da sua habitação. Ele é o Criador dos anjos que são seus ministros e também se transfiguram em tochas de luz. Que a Igreja do Senhor tenha sempre essa mensagem na ponta da língua para mostrar, para pregar, comunicar aos homens que o Senhor Deus é o Criador. Sua igreja não pode abrir mão desta mensagem. Muitos crentes têm procurado ceder nas convicções, ceder estas verdades da Bíblia de que o Senhor é o Criador. De dentro da igreja surgiram alguns que criaram a teoria do design inteligente, do desenho inteligente, uma forma de ceder às verdades de que o Senhor Deus é o Criador. Dentro da igreja surgiram crentes com esta teoria para ceder ao darwinismo, ao evolucionismo. Eles querem juntar coisas do evolucionismo, do darwinismo, com as coisas bíblicas, do criacionismo bíblico. Eles querem conciliar as duas coisas, abrindo mão de verdades da Bíblia, das verdades de que o Senhor Deus é o Criador do jeito que a Bíblia descreve. Eles querem abrir mão para ceder às pressões do evolucionismo, que é um braço forte do humanismo, tirando Deus do centro, da centralidade da vida, tirando Deus da centralidade da existência, dizendo que Deus não é o Criador, mas o mundo e tudo o que nele há existem por um processo evolutivo desprovido de Deus. De dentro da igreja surgiram cristãos fazendo isso, buscando um meio termo, mas o Senhor não está satisfeito com isso. Deus não está satisfeito com isso de jeito nenhum. Deus não está satisfeito com esse desenho inteligente. Deus não está satisfeito com esses crentes, com essa teoria do design inteligente e abre mão de verdades e das verdades da Bíblia Sagrada com relação ao Senhor Deus Criador para poder conciliar com o evolucionismo, para poder andar de braços dados com o evolucionismo. Mas o Senhor não está satisfeito com isso, porque ou a Bíblia é a verdade, quando diz que o Senhor Deus é o Criador, ou o evolucionismo é a verdade. Os dois são incompatíveis para andar juntos. O Senhor Deus da Bíblia é o Senhor Deus Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles existem. E nós acreditamos nisso. E a nossa alma bendiz ao Senhor por isto. A nossa alma se alegra no Senhor Deus por isto. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Compartilhe essa oração da madrugada com outras pessoas para que elas também sejam edificadas. Deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você acha da teoria do design inteligente? Essa teoria que foi criada aí para poder conciliar seu meio termo entre o criacionismo da Bíblia Sagrada e o evolucionismo de Darwin. Deixa também o seu like e a gente se encontra na próxima oração.